Que bom que você chegou aqui nesse vídeo, nessa série de estudos das parábolas de Lucas, baseado no livro do Kenneth Bailey. Essa é a nossa quarta parábola, se eu não me engano. E se você não assistiu às outras, depois volta, assista, porque é conteúdo muito bom. Esse livro do Kenneth Bailey traz muita luz sobre o contexto, o tempo onde Jesus vivia, a cultura. Hoje, o amigo à meia-noite, Evangelho de Lucas, capítulo 11. Nos primeiros versículos, Jesus havia acabado de ensinar a oração do Pai Nosso. E a partir ali do verso 5, ele vira para os seus discípulos e conta essa parábola que diz: Então lhes disse, suponham que vocês tenham um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que tiver, responda: Não me incomode. A porta está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e dar a você o que me pede. Jesus fala para essas pessoas: Você consegue imaginar? Você acha isso possível? Como a gente já viu em outras parábolas, hospitalidade é coisa central nessa cultura. Dirigir-se a um vizinho para pedir pão emprestado e o vizinho se recusar, dá para imaginar? Bom, talvez aqui, no nosso tempo, hoje, a gente conseguisse imaginar, mas naquela cultura não, era impossível. A resposta só podia ser não, é impensável, não dá para imaginar. Está deitado com os filhos, porta fechada, seriam desculpas esfarrapadas e certamente mal interpretadas. Mas aí você pode dizer, mas é meia-noite, falta bom senso a esse homem que bate a porta. Isso é hora? Mas ainda assim a gente precisa reafirmar esse costume oriental, onde a hospitalidade é central. Um viajante, alguém que passa por uma aldeia e se hospeda, é recebido com mais do que ele poderia comer. Sua resposta em contrapartida é comer estando com fome ou não. Receber alguém, e é muito bonito a gente ver, né, esse aspecto cultural, era um compromisso da aldeia, não é daquela casa, daquela família. Uma pessoa, quando chegava, era recebida da seguinte forma: você honra a minha aldeia. Então era um compromisso comunitário. Além disso, o pedido desse hospedeiro é muito modesto. Ele pede pão. O pão é o elemento mais comum de uma refeição. O pão é molhado num prato comum, num molho ali comum. O pão ele não é refeição. O pão é a forma como você leva a comida à boca. O pão é colher, o pão é garfo, o pão é faca. O pedido é modesto. É o elemento mais comum de uma refeição. Kenneth Bailey diz que esse nada que aparece no texto, eu não tenho nada para oferecer, é nada adequado a esse tipo de hospitalidade dessa cultura. Esse homem, ele ainda ia percorrer outras casas pedindo outras coisas. O nada não adequado não é que faltasse comida, até porque é uma sociedade rural, você imagina. Colheu-se azeitona, né, na ceifa da azeitona. Aquilo era armazenado em base anuais até a próxima ceifa. Mas ele não tem nada adequado. Adequado, repito, a hospitalidade esperada aqui. Ele ainda vai na casa de outros vizinhos pedir pelo melhor jarro, o melhor cálice, a melhor toalha. É desse tipo de coisa que a gente está falando. É um movimento muito bonito. Por isso que uma reação dessas, para aquele público, era inacreditável. E segue o texto dizendo, Evangelho de Lucas 11, a partir do verso 5, né? Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. O impacto dessa parábola, aquilo que nos posiciona, tem falado que a parábola nos leva para esse lugar
de confronto, né? E é dramático. Revela algo da natureza do reino de Deus. É aqui, nesse verso. Vai revelar algo da natureza de Deus, do reino, e é a luz que nós precisamos lançar sobre o texto, aqui nesse verso. Qual é a palavra importante aqui que, se mal interpretada, a gente perde a força do texto? É a palavra importunação, nesse versículo. Porque a tradução dessa palavra sofreu mudanças ao longo do tempo e das versões. Isso trouxe um problema de interpretação que muda o foco da parábola. Bom, originalmente essa palavra corresponderia ao nosso falta de vergonha. A mudança que foi feita aqui, e a gente percebe isso, né, em algumas versões, é que essa palavra foi mudada para insistência, persistência. Mas por quê? Porque originalmente parecia que essa palavra falta de vergonha causaria um problema. Que problema? É vergonhoso um crente levar seus pedidos a Deus, suas orações a Deus? Você sabe essa resposta. Não, não é vergonhoso. Então sentiu-se essa necessidade de mudar esse aspecto negativo da palavra e transformar num sentido positivo. Persistência. Só que o Kenneth Bailey faz uma comparação entre essa parábola e a parábola do juiz iníquo, que a gente vai ver depois. E ele diz, lá naquela parábola, a viúva é persistente. Ela insiste até que o juiz julgue sua causa, até obter resposta. Mas aqui não. Kenneth Bailey diz que esse homem nem bate a porta. Ele chama, amigo. Um amigo, diz ele, não bate a porta porque sua voz é conhecida. Além disso, ele diz que a resposta foi rápida. Não foi a resposta que esse homem deu imediatamente. Não houve uma persistência, uma insistência, como a gente vê claramente na parábola da viúva e do juiz iníquo. Então, o que eu estaria ensinando a partir dessa interpretação? Que quando Deus diz não a uma oração, eu continuo insistindo com ele, mas se a gente olha para a oração que acabou de ser ensinada, será que a resposta mais correta, uma negativa de Deus, não seria seja feita a sua vontade? Bom, qual é o lugar da persistência nessa história? Como eu já disse, ele não... Depois desse texto, dessa parábola que termina como a gente leu, a gente vai ter um outro texto do verso 9 ao 13, conhecido como poema parábola. Nesse trecho, aí sim, a ideia de persistência é clara, Há uma ênfase na insistência. E parece que esse texto é que suporta essa mudança da palavra falta de vergonha para persistência e insistência, porque daqui extravasa, mas o autor diz que essa mudança não está adequada. A palavra falta de vergonha é a palavra que deve ser usada e uma pergunta precisa ser feita. Quem tem falta de vergonha? Com que personagem eu linko a falta de vergonha? Lembrando que nós temos 3 personagens nessa parábola. O viajante, que chega à meia-noite, o hospedeiro e esse vizinho, que eu vou chamar de vizinho dorminhoco, Vou percorrer um caminho aqui rápido, que se você tem acompanhado, você vê que a gente vai percorrendo uns caminhos e que no final isso lança uma luz potente sobre a centralidade da parábola. O Kenneth Bailey vai contestar alguns usos, algumas defesas, dessa mudança de sentido dessa palavra. Ele diz aqui, que os que defendem a falta de vergonha e a persistência como sendo do hospedeiro, a parábola seria então usada para estimular cristãos gentios convertidos que não têm essa tradição, essa herança judaica de piedade, a se movimentarem nas suas súplicas. Deus é um Deus a quem você pode clamar, suplicar.
Só que ele diz que esse é um argumento fraco, né, de usar essa parábola com esse fim de estimular gente nova convertida, sem herança de piedade, a clamar, a pedir, a buscar. Quem defende que o vizinho dorminhoco levantou para fortalecer seu amigo, que se moveu por amizade, porque tem um caráter nobre, ele diz que isso é muito duvidoso, porque ele inicialmente responde não. Bom, ainda há uma interpretação próxima da correta, que associa falta de vergonha com o dorminhoco, que é a associação correta, mas diz que ele se move para evitar a vergonha, que tem uma coisa central que a gente precisa prestar atenção. Vergonha é uma qualidade na cultura oriental. Grande parte da vida é controlada pela vergonha. Esse aspecto negativo, né, é evitada por um senso de vergonha que é positivo. Vou explicar. Evita-se a vergonha a partir de um bom senso. Que vergonha esse homem estaria evitando ao se mover, ao se levantar, apesar de início dizer não e dar desculpas esfarrapadas? O Kenneth Bailey diz que ele sabe que esse hospedeiro vai precisar reunir outros itens. Ele vai percorrer a aldeia, ele vai em outras casas e vai denunciar a avareza desse vizinho. De manhã, quando ele acordar, ele vai ser saudado com gritos de vergonha. Que vergonha! Você não se moveu para dar uma coisa tão básica, um pão. Então, para evitar essa vergonha, movido, né, por um senso, ele se levanta e dá. Só que o Kenneth Bailey diz que ainda não é isso, porque o texto diz que ele se levanta e dá tudo que o homem precisa. Alguém que é movido apenas para evitar a vergonha, daria o pão e nada mais. Então, qual é o caminho certo? Qual é a luz que o Kenneth Bailey lança? Por que lugar ele nos leva? Bom, ele diz que essa importunação, eu já falei aqui, né, que a importunação, a vergonha, esse senso é do vizinho dorminhoco, não é daquele homem que bate. A palavra insistência associada ao hospedeiro que bate, já percorri o caminho dizendo aqui por que não seria adequado. Agora, quando é associada ao vizinho dorminhoco, ele se move. Apesar de inicialmente ele ter dado resposta negativa, apesar de inicialmente ele ter se sentido importunado, há nele uma honra, há nele uma dignidade, há nele um compromisso social. Ele tem noção de que não se mover seria falhar com aquele homem, com o viajante, não necessariamente com o seu vizinho. Talvez ele nem fosse simpático a esse vizinho, mas movido por esse compromisso social, por essa responsabilidade social, ele se levanta e dá tudo. Não é só para evitar uma vergonha. Para se evitar uma vergonha, talvez ele fizesse o mínimo, mas não. Ele se move generosamente, ele dá tudo. E aí, a partir disso, o que a parábola nos ensinaria? Presta atenção. Ele diz que quando nos dirigimos a um vizinho desse tipo, tudo está contra nós. É meia-noite, ele dorme, a porta está fechada. Como eu disse antes, talvez ele nem fosse simpático, né? Não seja um vizinho simpático a nós. Esse vizinho pode não ter sido simpático ao hospedeiro, não fosse simpático ao hospedeiro. Mas, apesar disso, ele o recebeu, ele o receberá e dará mais do que você pediu. E isso porque foi movido por um senso, por alguma honra, por algum senso de vergonha, por alguma importunação, algum compromisso. Ora, o Deus a quem oramos, o Pai Nosso, o Abba, ele tem uma integridade infinitamente maior, incomparável, que ele não violará. Ele não violará a sua fidelidade, aquilo que ele disse. E além disso, ele nos ama. Essa parábola deve injetar em nós segurança. Se nós temos expectativas de sermos socorridos por um vizinho como esse,
quanto mais podemos esperar e ficarmos descansados com a certeza de que Deus ouve as nossas orações e nos atenderá. Um Pai amoroso, é incomparável. É aqui uma comparação do menor para o maior. Se Deus tem uma honra muito maior, Deus se move em bases muito superiores na nossa direção. Além disso, se esperamos coisas boas de um vizinho como esse, como não vamos esperar coisas maiores e melhores do Deus Abba Pai? Esse é o ponto aqui da parábola. Teu amor, Senhor, eu coloquei aqui esse versículo, é imenso como os céus, tua fidelidade vai além das nuvens. Nele, no nosso Deus, há abundância de delícias. Em seguida vem esse outro trecho, de 9 a 13. Como eu disse, daqui a gente vê clara a ideia de persistência. Há um paralelismo, para reforçar uma ideia aqui central, paralelismo, quem acompanhou os Salmos, lá no meu podcast, fazer aqui um intervalo, meu podcast, mesmo nome aqui do canal, Sementes, Raízes e Frutos, tem um estudo completo dos Salmos. A gente vê que o paralelismo são formas diferentes de dizer a mesma coisa, para reforçar uma ideia. Qual é a ideia aqui que vai ser reforçada? Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Na parábola, Jesus estava falando para os seus discípulos, na parábola do amigo à meia-noite. Aqui, para o público em geral. Todo tipo de gente, fariseus, publicanos, pecadores. Na primeira, ele deixa claro para os seus discípulos que é impossível que o Pai Nosso, o Abba, não supere esse homem, movido por um incômodo ou vergonha. É impossível, inimaginável. Como vocês esperam tanto de um vizinho e menos de Deus? Podem orar como eu os ensinei. Podem orar como eu os ensinei na oração do Pai Nosso. Agora ele amplia o seu discurso para um auditório onde recorrentemente Jesus encontrava hostilidade. Olha o que ele diz: vocês que são pais, respondam. Se um filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores, ou em outras versões, vocês que são maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. De novo, aqui esse ponto de partida do menor para o maior. Vocês são pais maus, porque são pecadores. Vocês têm motivações e comprometimentos maus, errados. Vocês correspondem aos seus filhos com boas coisas a partir, muitas vezes, dessa falta de boa motivação. Mas eu sou um pai incomparável. Como vocês podem esperar menos de mim? Percebem aqui o salto que se faz do vizinho, que se move por um incômodo, por um senso, por uma honra, que é incomparável à forma como Deus se movimenta na nossa direção. E esse público hostil, a esses pecadores, publicanos, fariseus, gente, busca, bata, procura, é urgente que vocês se movam na minha direção, porque eu sou um pai incomparavelmente maior e melhor que vocês. Vocês dão boas coisas aos seus filhos. Eu, infalivelmente, dou boas dádivas a vocês. Descansem na minha incomparável bondade. Que parábolas, que textos. Vocês notem aqui uma urgência nesse trecho final. É urgente que essas pessoas encontrem esse Pai. A paternidade do nosso Deus excede em muito. Eu sou melhor hospedeiro, eu sou melhor pai. Coloquem-se diante de mim com essa segurança. Lloyd Jones diz, com essa fala que eu quero encerrar o vídeo, que nós não podemos nos colocar diante de Deus duvidando da sua bondade. Nós nos colocamos diante dele, tendo boas coisas para falar a respeito dele. E a partir dessa parábola,
a partir desse caminho que a gente percorreu. Faça a sua oração hoje, colocando diante de Deus a certeza que você tem que Ele se move na sua direção por amor, com fidelidade à sua glória. Ele se move na nossa direção com boas dádivas. Ele é Pai incomparável. Que essa parábola te leve para esse lugar de poder hoje se colocar diante do seu Deus, tendo boas coisas para falar a respeito dele. E nunca, jamais, se coloque diante dele duvidando do seu acolhimento e do seu amor por você. Se essa parábola, se esse vídeo te abençoou, compartilha. Tenho convidado você a conhecer também o meu podcast, como eu disse aí durante o vídeo, Sementes, Raízes e Frutos, o mesmo nome aqui do canal do YouTube. E te espero no próximo vídeo, na próxima parábola. Deus te abençoe.